Olá, seja muito bem-vinda à segunda aula do workshop online Semana das Mandalas. Eu sou a Silvia, criadora da Raiz e Flor Mandalas, e eu estou muito feliz de ter você aqui comigo, nessa aula que é a mais esperada do workshop. Nessa série de vídeos, eu estou explicando o que são mandalas, como elas podem mudar a sua vida, atuando como uma poderosa ferramenta de cura e também mostrando como você pode começar a fazer lindas mandalas. Inclusive, tendo a possibilidade de fazer das mandalas uma fonte de renda extra, conseguindo ter uma vida com mais liberdade e mais qualidade através dessa arte que faz tão bem. Na aula de hoje eu vou te mostrar na prática, passo a passo, como você pode fazer a sua primeira mandala. E eu garanto que se você seguir o que eu vou te ensinar, você também vai conseguir fazer a sua mandalinha. E eu também vou te apresentar a segunda chave para você se tornar uma artista de mandalas e conseguir realizar tudo o que deseja em sua vida. Na primeira aula dessa série, eu expliquei o que são mandalas, falei sobre o seu poder terapêutico e como essa arte sagrada pode mudar a sua vida de várias formas diferentes. Também convidei você a determinar uma intenção para sua mandala e apresentei os materiais e ferramentas necessárias para você confeccionar as mandalas, inclusive materiais alternativos que todo mundo tem em casa e que você também pode usar. E a verdade é que eu fiquei totalmente surpresa e feliz com a repercussão dessa aula. Milhares de pessoas assistiram ao vídeo e eu recebi centenas de comentários de pessoas que amaram o conteúdo. É realmente incrível ver essa comunidade se formando de pessoas interessadas em mudar as suas vidas através das mandalas. E eu quero agradecer a cada uma de vocês que assistiram ao primeiro vídeo e estão participando dessa jornada aqui comigo. E eu fiz o possível para responder ao maior número de pessoas até agora. E se você ainda não deixou o seu comentário, comenta aqui embaixo desse vídeo que eu vou tentar responder a todas as participações, combinado? Inclusive, para que você possa absorver todo o conteúdo dessa aula, é importante que você tenha assistido a primeira aula. Se você ainda não assistiu, acima desse vídeo há um menu onde você pode clicar e assistir. Essas aulas ficarão no ar somente por mais alguns dias, então aproveita para assisti-las enquanto você pode. Hoje é o dia que faremos a nossa primeira mandala, e essa data poderá marcar o início de uma nova fase na vida de muitas pessoas que estão participando desse workshop. Assim como a minha primeira mandala, feita na tampa de uma caixa, que eu mostrei na aula passada, foi a chave para uma mudança total na minha vida, hoje a sua primeira mandala poderá representar também o início de uma nova história. Uma história que poderá ser tão linda como dessa minha aluna. Olá, amigos. Sou Tânia Viana, 67 anos, soteropolitana, sou mãe, avó, bisavó, ariana. Sou muito grata por tudo que tenho e feliz. Mas nem sempre foi assim. A idade não me limita a fazer trabalhos prazerosos e nem trabalhos voluntários. Porém, o físico, já desgastado pelo tempo e pela saúde debilitada, me fez buscar, ao longo dos últimos 17 anos, atividades onde eu pudesse, ao mesmo tempo, ser feliz, complementar minha vergonhosa aposentadoria, ter pouco desgaste físico e ainda dividir amor e energia através da arte. Buscando alternativas viáveis, conheci Raiz e Flor Mandalas e enfrentei a possibilidade de aprender algo que já me encantava, as mandalas, uma técnica que conhecia superficialmente, o pontilhismo. Minha vida andava sem motivação, pois sem uma atividade prazerosa e que rendesse algum dinheiro, comecei a ficar ansiosa. Logo que iniciei o curso, encontrei uma grande dificuldade, que foi a falta de material, pois investi toda a grana que tinha no curso, que acho que tem um valor muito justo. Eu é que ganho pouco. Isso, porém, não me intimidou. Estava tão incentivada que iniciei meu aprendizado utilizando tudo que podia reciclar. Outro desafio que enfrentei foi fazer um curso online e entender o vocabulário utilizado. Mas isso também foi um aprendizado vantajoso. Mais um benefício que o curso me trouxe. Não nego que inicialmente pensei 2 vezes antes de acessar Raiz e Flor Mandalas para comprar o curso. Mas hoje sei que fiz o melhor negócio da minha vida.
Não só pela qualidade do curso, falo pelo profissionalismo das pessoas que o dirigem. Não conheço outros cursos online, mas garanto que profissionais responsáveis e comprometidos com seus alunos para ter excelência precisam ser igual a Silvia e Frank. Nunca imaginei que pelo preço que paguei por um curso de mandalas pontilhadas fosse receber tanto esclarecimento, atenção, pontualidade e mais, empreendedorismo. Gente, isso é bom demais. Sem falar, é claro, nos seres humanos maravilhosos que tive a oportunidade de conhecer, mesmo que virtualmente. Super indico esse curso. Gratidão. Incrível, né? Só que para que mudanças assim aconteçam, você precisa permitir que elas aconteçam, e a verdade é que muitas pessoas estão a um passo de mudarem as suas vidas, mas acabam colocando barreiras à frente dos seus sonhos. Ao longo da minha jornada, muitas pessoas chegaram até mim dizendo que amavam mandalas, acreditavam nelas e adorariam fazê-las, mas que, por uma série de razões, elas não conseguiriam. Algumas afirmavam que não tinha tempo, mas a mandala não é para ser feita durante horas, com pressa, e nem de uma única vez. A mandala é para ser sentida, apreciada, feita com calma e aos poucos. Mais importante do que a quantidade de tempo disponível para fazer uma mandala é a qualidade do tempo que você dedica ao fazê-la. É melhor se dedicar durante apenas 10 bons minutos em que você se mantém ali, focada e concentrada na sua arte, do que em horas distraída. Aliás, se você está aqui comigo, vendo a esse workshop, essa é a prova que você também consegue alguns minutinhos por dia para se dedicar a essa arte e a si mesma. Haviam também aquelas pessoas que diziam que não tinham talento, dom ou que não sabiam desenhar ou pintar, mas a verdade é que essas pessoas simplesmente não deram a chance de tentar. Na aula passada você conheceu a minha história, viu que eu nunca tive talento algum para arte. Mas quando vi aquela pedrinha colorida no Instagram, eu ouvi o meu chamado e me permiti tentar. E mesmo sem ter os materiais ideais, mesmo sem nunca ter feito aquilo antes, eu tentei e veja só onde isso me trouxe. A sorte favorece as corajosas, favorece aquelas que ousam, aquelas que tentam. Veja só essas pessoas aí na tela. Elas são algumas das muitas pessoas que se deram a chance de tentar. E veja só que espetáculo de beleza que elas nos dão hoje. Como minhas alunas, elas são o meu maior orgulho e a minha razão de continuar esse projeto. Algumas delas começaram do absoluto zero. Algumas não tinham boleadores e nem tintas. Outras tinham uma vida tão corrida que só podiam pontilhar as suas mandalas à noite. Mas todas elas têm algo em comum. Elas acreditam em si mesmas. E por acreditarem em si mesmas, hoje muitas delas estão experimentando uma verdadeira reforma íntima. Outras já estão pegando as suas encomendas e há também aquelas que já estão fazendo feiras e oficinas. Eu garanto que se você se entregar ao processo, hoje você vai fazer a sua primeira mandala e vai despertar a sua artista interior. E para que você se torne uma artista de mandalas e consiga realizar tudo o que deseja em sua vida, você só precisa fazer uso das 3 chaves. Na primeira aula, você aprendeu que a primeira chave é se preparar. E você se preparou, aprendendo sobre as mandalas, sobre os materiais e ferramentas necessários e também definindo a sua intenção para a sua mandala. E hoje você fará uso da segunda chave, que é começar. De nada adiantaria ter todos os materiais e ferramentas e deter todo o conhecimento necessário se você não entrar em ação, não começar a agir em direção aos seus sonhos. Quantas vezes na vida você se preparou para fazer algo que queria, mas na hora H você recuou e não deu o primeiro passo? Se preparou para puxar a conversa com aquela pessoa especial e não foi? Se preparou para fazer aquela dieta que te faria mais saudável e não fez? Se preparou para fazer aquele curso que ajudaria na sua carreira e não iniciou? Preparação sem ação não serve para nada. O que vai mudar a sua vida e te permitir realizar o que você deseja é agir em prol disso. E tudo começa com um primeiro passo, uma primeira ação. Eu contei tudo isso para você para te fazer um convite. Um convite para que hoje você deixe de lado todas as desculpas e justificativas que foram uma barreira entre você e os seus sonhos. Um convite para você abandonar os seus medos e inseguranças e acreditar em si mesma e se permitir tentar. E hoje eu estou aqui para te ajudar a dar o primeiro passo e começar a praticar essa arte sagrada.
Mas então surge aquela pergunta: começar por onde? A verdade é que existem muitas técnicas e maneiras de se construir mandalas, e não há uma que seja melhor ou pior do que a outra. Quando eu comecei, eu experimentei várias técnicas diferentes, mas havia um problema: eu não sabia desenhar e nem pintar. Na verdade, eu sempre achei que não tivesse nenhum dom ou talento para a arte, e isso me limitava e me entristecia, até que eu descobri o pontilhismo. O pontilhismo é uma técnica muito antiga, criada na França e baseada na união de vários pontinhos com o objetivo de criar formas e desenhos. Ao olhar uma mandala pontilhada de uma determinada distância, os pontos se conectam e desaparecem, produzindo assim um efeito visual, onde outras formas são criadas. O maior benefício de fazer mandalas usando a técnica do pontilhismo é que qualquer pessoa pode fazer, mesmo sem ter qualquer experiência prévia, sem saber desenhar nem pintar. Além, é claro, de resultar em mandalas maravilhosas. Mas antes de iniciarmos a nossa prática, como eu disse na aula anterior, fazer mandalas não é só jogar tinta sobre uma superfície. Então eu gostaria de convidar você a fazer um pequeno ritual de concentração. Agora eu vou pedir para você fechar os seus olhos e seguir as minhas instruções. Trata-se de um exercício de respiração, onde você vai preparar a sua mente e o seu interior para o trabalho lindo que está por vir. Se desejar, você pode repetir esse exercício sempre que for fazer as suas mandalas. Inspire profundamente pelo nariz e, ao expirar, imagine uma energia de limpeza adentrando o seu corpo e te preenchendo. Essa energia limpa sua mente e suas emoções, te colocando no estado ideal para fazer a sua mandala. Ao soltar o ar, imagine que todas as energias que te limitam estão saindo de você. As energias nocivas como o medo, insegurança, procrastinações, mágoas, raivas, tristezas, ou qualquer outra coisa que te incomoda, sai do seu corpo a cada expiração. E vamos repetir esse processo por 3 vezes. Inspire profunda e lentamente. Preencha-se de toda a energia do amor, cura, libertação e compaixão. Agora solte, lentamente, eliminando seus medos, angústias, ansiedade e tudo o que te limita. Inspire, agora solte o ar. Mais uma vez, inspire e mais uma vez, solte o ar. Continue inspirando enquanto ouve a minha voz. Pense agora na intenção que você determinou para depositar nessa mandala. Se é prosperidade, cura, amor, paz, trabalho, saúde. Tudo aquilo na qual você concentra o seu pensamento por tempo bastante irá se manifestar no seu mundo físico no devido tempo. Por isso, neste momento, ao fazer a sua mandala, fixe o seu pensamento na sua intenção e nos seus desejos. Fazendo isso, sua mente inconsciente buscará por soluções, ideias, caminhos e maneiras de fazer chegar até você aquilo que está em sua mente. Peça agora, mentalmente, que você seja inspirada a fazer um trabalho com muito amor. Um lindo trabalho e que, independente da sua autocrítica, é a sua entrega, é o seu melhor agora. Respeite as suas limitações momentâneas e acredite que a melhora vem com a prática consistente. O trabalho que será feito agora é onde você vai entregar o mais belo que existe aí, dentro de você. Aceite-o com muito respeito. Muito bem. Pode abrir os olhos. Agora sim,
Estamos prontas para começar. Na prática de hoje, eu vou usar os materiais que normalmente uso para fazer as mandalas, mas eu ressalto que você pode e deve usar o que você tiver à sua disposição. Se você não tiver um disco em MDF, faça um círculo na superfície que você vai usar, com um compasso ou tampas redondas. E a última recomendação: assista primeiro a parte prática e depois faça a sua mandala com calma e atenção. Vamos lá? Bom, pessoal, agora a gente vai começar a produzir a nossa mandala. Eu vou dar uma dica para vocês que é importante, que também serve para vocês preservarem a mesa de vocês. Se vocês puderem forrar com algum tipo de tecido ou com algum papel para evitar da tinta manchar a mesa, é uma dica legal. Infelizmente, eu fui aprender isso só depois que eu já fazia mandalas. Então, eu acabei perdendo um tampo de mesa porque depois eu não conseguia remover a tinta. Então, nós vamos usar aqui, ó, um MDF com 20 centímetros de diâmetro. E eu vou pintar o fundo dessa mandala aqui com uma tinta em tom preto, só para vocês entenderem como é que a gente faz a pintura do fundo. Só que na hora de construir a mandala, eu vou fazer com um fundo claro, para que vocês consigam enxergar bem a marcação das linhas guias, tá? Então, o que é o primeiro passo? Lembra do paninho que eu falei para vocês? A gente vai usar esse paninho e tirar todo o excesso, pode ser que tenha alguma poeira ou alguma ranhura que tenha na mandala, então eu costumo passar esse paninho para limpar. Feito isso, lembram da bandejinha que eu uso, que é a bandejinha de isopor, que eu reaproveito? Eu vou despejar um pouquinho de tinta aqui em cima para a gente começar a pintar a base. Eu vou usar também, gente, um pincel, não importa o tamanho do pincel, é bom que ele tenha pelo menos uma largura de uns 5 centímetros, mais ou menos, ou mais, depende do quanto vocês forem produzir. Isso não é um impeditivo, tá? Mas o importante é que ele tenha cerdas macias, ou seja, quanto mais largo aqui o pincel, mais vai render a pintura. Mas como eu não tenho um pincel maior, vai ser esse daqui mesmo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Despejei um pouquinho de tinta aqui em cima, eu vou molhar o meu pincel. E qual que é o primeiro passo que eu faço? Eu desprezo um pouco da tinta e com o excesso que fica nas cerdas, eu vou pintando as laterais aqui, ó. Vocês vão só limpando as cerdas e garantindo que tá tudo bem pintadinho, porque aqui nessas laterais existem algumas ranhuras, então a gente tem que garantir que tá tudo muito bem pintadinho, ó. E aí, vocês vão virando a peça segurando assim, porque daí evita também de sujar a mão. Mas pode acontecer de sujar, tá, gente? Acabou a tinta, renova, despreza a primeira camada e continua pintando. A gente não faz nesse primeiro momento a pintura dos dois lados, de frente e verso. O verso da mandala, geralmente eu pinto depois que acabou tudinho e que ela tá muito bem seca, para evitar de manchar. Por que eu desprezo sempre a primeira pincelada? Porque por conta do excesso de tinta, pode ser que acumule aqui no verso, e aí depois fica ruim para tirar. Então, eu sempre dou uma desprezada, eu vou lá, molho na tinta, dou uma desprezada e venho aqui só limpando as cerdas. Prontinho, feito a volta completa, a gente vai começar a pintar a base. Pronto, gente, então agora a gente pintou o fundo aqui. Entenderam o porquê da importância de forrar a mesa? Porque, consequentemente, a gente acaba deixando escapar um pouquinho mais de tinta.
Algumas pessoas costumam me perguntar: ah, mas Silvia, você não passa nenhum primer antes? Não passa nenhum preparo antes na madeira? Gente, eu venho direto com a tinta. No caso dessa madeira, eu venho direto com a tinta. E se eu sentir a necessidade, eu passo mais uma demão. Então, nesse caso, eu já tenho aqui, ó, a tinta toda já aplicada, ó. Eu posso passar um pouco mais. E aí, eu vou dar uma dica para vocês de como eu faço para nivelar, para tirar essa marca das cerdas. Pelo que eu apliquei da tinta, eu já vi que ela foi bem coberta. Feito isso, eu posso vir com um rolinho e com a mão muito leve, eu passo o rolinho em um sentido só para tirar a marca das cerdas. Sem fazer pressão, tá, gente? Para não sair a tinta ou para não manchar. Então, é só para nivelar, vai ficar tudo igualzinho. E vai sair as cerdas do pincel. Isso não é obrigatório. Inicialmente eu fazia sem o rolinho, às vezes até hoje eu faço sem passar o rolinho. Mas existem algumas pessoas que usam assim, então eu tô mostrando essa opção aqui para vocês, tá? Algumas pessoas também gostam de usar direto o rolinho para pintar. Aí é opcional, cada um faz como preferir. Prontinho, feito isso, agora é só aguardar um tempo de secagem, se for naturalmente de 10 a 15 minutos, ou se vocês quiserem acelerar o processo com um secador de cabelo, também pode fazer que agiliza. Agora, nesse caso, eu vou remover essa placa e aí eu vou trazer para vocês uma mandala com uma placa num tom claro, para vocês conseguirem visualizar as marcas das linhas guias. Bom, gente, então agora nós vamos criar a nossa mandala com esse fundo rosa, que é um fundo que eu considero claro e que dê para vocês enxergarem todos os movimentos que eu vou fazer aqui nessa mandala. O que a gente vai usar agora? Uma régua, eu vou usar o compasso escolar, vou usar uma lapiseira, ou pode ser um lápis, e uma borracha branca. Agora eu vou tirar tudo isso e a gente vai começar a fazer. Então, gente, essa mandala aqui, nós temos 20 centímetros de diâmetro. E aqui a gente vai encontrar o centro da mandala. Geralmente, esse processo aqui é o grande fantasma para as pessoas. Todo mundo acha que é muito difícil, mas é um processo muito simples. O que a gente vai fazer? Posicionar a régua exatamente na metade e a metade de 20 é 10. Eu venho aqui com o meu lápis e faço um pontinho no 10. Que é exatamente a metade. E aí, sem virar a mandala, vocês vão virar a régua. Eu tô virando na posição oposta, mas vocês vão virar para o sentido de vocês. Posicionar o 0 ao 10 para conferir se realmente está no centro. Então, eu tenho aqui, ó, exatamente ao centro. Pode ser que fique um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo, mas sempre o segundo ponto corresponde ao centro da mandala. Então, voltando. A gente fez a marcação na horizontal e aí depois vocês vão fazer a marcação de novo e encontrar metade de 20 é 10 no sentido vertical. Fez um pontinho ao centro e aqui nós encontramos o centro da nossa mandala. Ok, o próximo passo, eu vou pegar o meu compasso escolar e com a parte rígida dele, aquela parte mais firme, eu vou fazer uma marcação mais funda na mandala, para vocês não acontecer de repente pingar tinta e vocês perderem o centro, se eventualmente quiserem criar mais algum círculo. E aí eu vou abrir o meu compasso num tamanho que eu desejar. Eu desejei abrir mais ou menos, deixa eu contar aqui. Aqui eu vou abrir em mais ou menos 5 centímetros, vai. E vou fazer o círculo da mandala. Eu vou fazer essa marcação aqui bem forte para que vocês consigam enxergar. Mas no momento da criação de vocês, não precisa fazer tão forte assim para facilitar na hora de apagar, depois que a pintura estiver bem seca, tá?
A importância das linhas guias é justamente para que vocês consigam criar um desenho mais harmônico, mais alinhado. Então aqui eu fiz o meu primeiro círculo. Qual que é o próximo passo? Eu vou voltar com a minha régua, vou colocá-la na posição vertical. O nosso traço na vertical, ele vai ter que atravessar esse ponto central que nós fizemos. Então, o que eu vou fazer? Com o meu lápis, do centro para a ponta, do centro para outra ponta. Eu faço assim para garantir realmente que o traço tá alinhadinho. Então, quem quiser fazer um traço reto também não há problemas. Pronto. Agora aqui nós temos duas fatias dessa mandala. O que eu vou fazer agora? Vou voltar com o meu compasso e com a parte rígida eu vou forçá-lo no extremo aqui da mandala. E eu vou abrir o meu compasso até o centro. Eu vou fingir que eu vou fazer uma meia lua aqui, mas eu só vou marcar a pontinha, ó. Para que vocês saibam que isso daqui corresponde a 1/4 da nossa mandala. E o mesmo eu vou fazer para o outro lado, ó. Sem fazer o círculo. Agora eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Aí, nesse caso, eu vou virar a mandala e vou repetir. Olha só, pessoal, agora eu tenho exatamente 4 marcações que a gente fez com o compasso. Eu tenho uma aqui, outra aqui e a outra aqui. E o que a gente vai fazer? Vai fatiar essas partes. De que forma? Eu volto com a régua, eu vou posicionar exatamente aonde a marcação termina no círculo. Eu não vou passar um traço reto, porque pode ser que dê diferença. Então, como que eu prefiro fazer? Eu vou do centro para a ponta, ó. E aqui eu já tenho uma fatia da pizza. O mesmo eu vou fazer para o outro lado, ó. Venho aqui para o centro, vou até a pontinha da marcação, aonde termina a mandala e volto fazendo a mesma coisa. E aí eu vou virá-la. Virei para mim, eu vou achar outra marcação, consequentemente vai virar um traço aqui, ó, reto, né? Mas eu prefiro fazer assim porque ela fica melhor alinhada. E aí, eu vou fazer o mesmo para o outro lado. Viu só? Agora, nós temos 6 fatias das mandalas. 3 desse lado e 3 desse lado. Se vocês quiserem fatiar mais esses pedaços, é só a gente dividir por 2. Então, eu vou colocar a minha régua no extremo da fatia até o outro extremo. Nesse caso, deu 10 centímetros. O que eu vou fazer? A metade de 10 é 5. Eu venho aqui e faço só um risquinho para eu saber aonde é. E o mesmo eu vou fazer nas outras metades. Meço, vejo se tá realmente batendo. Se bateu, aí a gente vem aqui e faz um risquinho. Pode ser, gente, que dê uma diferença mínima aí de milímetros, mas se isso acontecer, geralmente a gente consegue corrigir na pintura. Isso não fica tão evidente assim. Ou então vocês podem pegar a calculadora e dividir exatamente o tamanho por 2 e fazer a marcação exata, que é o ideal, né? Mas no caso da minha aqui, todas bateram em 5 centímetros certinho, que é a metade de 10. Cada extremo dessa fatia eu tenho 10 centímetros. Então, eu marquei a metade que deu 5. O próximo passo eu vou repetir exatamente o que eu fiz com as demais. Vou traçar as linhas guias. Então, eu vou alinhar com essa marcação. Eu venho aqui no centro e traço mais uma linha. Vou fazer o mesmo na outra fatia.
Prontinho, pessoal, agora a gente já tem aqui uma mandala já fatiada. Se vocês quiserem dividir mais ainda, isso fica liberdade de cada um de vocês. Mas aqui eu vou fazer só assim pra gente conseguir construí-la, tá bom? Aqui eu fiz um primeiro círculo, mas se vocês já tiverem uma ideia do que vão criar, se vocês quiserem criar esses círculos antes de começar a fazer, não tem problema. E se eventualmente vocês estiverem pintando e sentir a necessidade de fazer mais círculos na mandala, por isso a importância daquele pontinho mais profundo ao centro. Porque daí vocês, mesmo que tenham um pontilhado aqui no ponto central, é só vir com a pontinha do compasso e localizar onde está o furinho. E aí vocês fazem mais um círculo, um ou quantos vocês quiserem. Eu vou fazer mais um aqui, ó. Ah, Silvia, mas eu vou estragar a tinta se eu já tiver pontilhado aqui. Não tem problema, depois vocês voltam com o boleador e pinga a tinta por cima de novo, tá bom? Então aqui, como eu falei pra vocês, vocês têm uma variedade absurda para fazer o uso de boleadores. Vocês podem usar o pinta-bolinhas, vocês podem usar o boleador de biscuit, como eu mostrei pra vocês. Vocês também têm aquela opção dos boleadores em caneta. E aí também tem a opção dos boleadores em acrílico, tá? Eu não vou falar para vocês qual que é a que eu vou usar agora, porque eu vou sentindo à medida em que eu for construindo a mandala com vocês. Lembrando que quem não tem esse material pode usar os materiais alternativos, que foram aqueles que a gente fez na aula anterior. Então tá, pessoal, eu vou usar aqui para começar esse pontilhado uma tinta PVA e a cor dela é a turquesa, tá? Da marca Acrylex. Aí vocês podem depositar em cima do recipiente lá da bandejinha que eu falei. Eu vou usar a mesma bandejinha que eu usei para fazer o fundo da mandala anterior, só que eu vou usar nesses pontos aqui, ó, pra gente reaproveitar. Nos pontos aonde não há tinta. Eu vou despejar um pouquinho aqui em cima e a gente vai começar a pontilhar, tá bom? Gente, eu optei por fazer o uso desse boleador de acrílico aqui e ele tem um diâmetro um pouquinho maior. Eu despejei a tinta aqui, eu vou mergulhar o meu boleador aqui, ó. Eu tenho que garantir que ele tá completamente preenchido de tinta e aí eu vou fazer um ponto central. Olha só. Ah, Silvia, mas ficou um excesso de tinta no centro e eu não consigo ver aquele furinho mais profundo que o compasso fez na mandala. O que vocês podem fazer é voltar com o compasso aqui, esperar secar um pouquinho, voltar com o compasso, sentir aonde tá esse centro e aí vocês marcam no final, ó. Eu sei que tá aqui, só que por enquanto não vai marcar porque a tinta tá um pouquinho molhada. Mas quando a tinta estiver quase secando, vocês voltam, confirmam aonde está esse centro, caso vocês queiram fazer outros círculos. E aí depois no final, algumas pessoas colam algum acessório aqui, ou até mesmo pode vir fazer uma sobreposição com outro tom de tinta, ou com a mesma tinta, não tem problema não, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui os boleadores em acrílico, para mostrar para vocês realmente o efeito que eu quero trazer para essa mandala. Então, eu escolhi aqui, ó, um tamanho crescente e eu vou pegar o boleador de tamanho menor. Então, eu vou usar aqui, ó, o pequenininho e dentro do primeiro quadrante eu vou fazer um pontinho de tinta. E o mesmo processo eu vou fazer em todo o entorno do ponto central. Ok, aí eu uso um papelzinho, ó, para tirar o excesso. E aqui nós temos já uma semiflorzinha, né? Eu vou usar o próximo boleador com um tamanho um nível maior e vou repetir esse processo ainda respeitando o mesmo quadrante. Então, eu venho aqui, molho na tinta e faço a mesma coisa, ó, maior.
Ok, agora eu vou repetir o mesmo processo aumentando o tamanho do boleador. E eu vou repetindo até terminar os meus boleadores. Se eu sentir a necessidade de localizar mais um com um nível maior, eu também posso fazer. E agora eu vou fazer com um boleador um pouquinho maior. Só reforçando, pessoal, esse efeito crescente que eu fiz aqui com os boleadores em acrílico, vocês podem usar com pinta-bolinhas também. Lembra que na aula de materiais eu falei para vocês que cada uma dessas pontinhas corresponde a um tamanho, é só seguir do menor para o maior, tá bom? Bom, gente, a primeira etapa do efeito crescente eu já trouxe aqui para vocês. Agora a gente pode enfeitar essa mandala com alguns truques. Por exemplo, eu quero deixar invisível aqui esses traços, ó, da linha guia. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar com uma tinta, por opção minha, de uma outra cor, para não ficar tudo igual. Eu vou escolher aqui, ó, uma tinta PVA e a cor dela é um lilás. E aí eu vou pontilhar em cima dessas linhas aqui, das linhas guias. Então, nesse caso, gente, como eu vou usar uma quantidade pequena de tinta, eu vou usar aqui na tampinha mesmo, tá? Até para ficar mais prático e eu conseguir fazer esse movimento com mais agilidade. Para não ser injusta com ninguém, com quem já tem o pinta-bolinhas, eu vou usar o pinta-bolinhas para fazer esse efeito. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou sair pontilhando. Como que eu quero que esses pontos, eles vão diminuindo o tamanho para intercalar? Eu vou fazer assim, ó. Eu mergulho uma vez, chego aqui mais ou menos na altura do segundo ponto e eu vou, na mesma mergulhada, ó, pontilhando até o final. E aí, daqui em diante, eu vou mergulhando todas as vezes para que os pontos se mantenham no mesmo tamanho. Vou fazer o mesmo pro lado. Mergulho uma vez, vou na altura do segundo pontinho, na mesma mergulhada de tinta, eu vou pontilhar até o final, que eu quero que realmente esses pontos vão diminuindo de tamanho, ó. Feito isso, eu quero manter os demais pontos todos no mesmo tamanho, para isso eu tenho que sempre mergulhar a tinta, mergulhar o boleador na tinta, ó. Porque daí eu mantenho todos no mesmo tamanho. E isso eu vou fazer em todas as linhas dentro desse primeiro círculo.
Feito, gente. Então, esses movimentos aqui é até interessante porque ele acaba disfarçando um pouquinho das linhas guias. Só que isso ao final, depois de bem seco, como eu disse, a gente passa a borracha para tirar aquilo que ficou de fundo. Depois eu posso sentir a necessidade de acrescentar mais algum movimento e eu percebi agora, enquanto estava fazendo esse pontilhado, que eu quero fatiar mais uma vez aqui ao meio. Lembra daquela necessidade de encontrar o meio da mandala já pontilhada? Exatamente vai acontecer isso agora, ó. Eu venho com a parte fixa e eu vou sentir onde foi feito o pontinho mais fundo. Feito isso, eu vou fazer um traço aqui, ó, intermediário. Ficou a marquinha, mas depois a gente volta com a tinta aqui, tá? E eu vou fazer aqui um efeito que eu chamo de cachinho de uva. Vou pegar aqui uma outra tinta. Essa tinta aqui é uma tinta PVA rosa escuro. Eu vou voltar aqui com pinta-bolinhas, vou sentir um tamanho intermediário e vou fazer 3 pontinhos em cima do último aqui, ó. 1, 2 e 3. Só para fazer um efeito diferente. E repito no outro, ó. Ok, trouxemos mais um efeito para o nosso centro da mandala. Agora, eu vou pontilhar no entorno desse primeiro círculo, que é onde termina o nosso miolo. O que eu recomendo as pessoas fazerem? Sempre pontilhar acima da linha marcada, porque se a gente pontilha entre a linha, se eu pego o meu boleador e eu pingo aqui no meio, ou aqui no meio, pode acontecer do próximo ponto sair desalinhado. E aí acontece aqueles casos em que a gente vê as mandalas com um certo desalinho. Então, para que isso não aconteça, eu sempre indico para que a pessoa faça o pontilhado acima da linha, bem rente à linha. Então, eu vou usar aqui uma tinta branca. Vou usar na tampinha mesmo. Vou usar o boleador de tamanho menor e vou pontilhando acima da linha. Pronto, gente, a primeira trilha de pontilhados eu já fiz. Eu poderia continuar com pontilhados usando o mesmo boleador, usando o mesmo tom de cor, ou eu poderia aumentar o tamanho do boleador utilizando um outro efeito, um outro tom de cor, mas eu vou ensinar para vocês fazer um movimento diferente agora. Então, eu vou aqui, ó, chegar com uma tinta também acrílica, num tom violeta. E aí eu vou ensinar para vocês como fazer um outro movimento. Eu vou pegar o boleador maior, que corresponde aqui ao último tamanho que eu usei para pontilhar, e vou acompanhar a mesma linha dele em cima, ó. E eu vou fazer isso em todos os quadrantes.
Gente, eu gosto muito de brincar com as cores, intercalar entre uma cor e outra. Então, o próximo movimento que eu vou fazer, eu vou escolher um outro tom de tinta, mas vocês têm a liberdade de fazer com a cor que vocês quiserem. E eu vou fazer um movimento bastante interessante, que é o que muitas vezes as pessoas me perguntam: ah, como que faz esse ponto? Então, agora vai ficar claro para vocês como é que eu construo esse pontinho aqui. Vou usar esse boleador em formato de caneta e vou escolher um tom de tinta aleatório. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse azul hortênsia. Aí, eu vou fazer um primeiro ponto em cima e ainda sem mergulhar de novo na tinta, eu vou circulando o ponto principal, ó. Consequentemente, os pontinhos eles vão diminuindo. Eu vou fazer isso para um lado e vou fazer para o outro lado. Só que se eu mergulhar a tinta e começar logo em seguida, o ponto central e o ponto lateral, eles vão ter o mesmo tamanho. Então, o que que eu faço? Ou eu desprezo ao lado, ou eu volto, pontilho de novo em cima do mesmo e circulo até o final. E o mesmo eu vou fazer em toda a volta. Agora eu vou repetir esse mesmo processo aqui, aumentando os níveis dos pontinhos. Então, eu vou trocar aqui também a cor de tinta, vou trazer um tom azul, e aí quando ele vai aumentando, a tendência é acabar os pontinhos antes. Então, o que que eu faço, ó? Eu pingo o primeiro, pingo o segundo, e aí eu escorro, ó. De novo. Pinguei já o primeiro, né? Pingo o segundo e aí eu desço. Como esses dois, eles vão ter exatamente o tamanho do primeiro, não tem necessidade de você pingar quando for fazer pro outro lado. Então, vou mostrar aqui o que eu quero dizer, ó. Eu pintei o primeiro. Como é uma segunda trilha, eu vou pingar igual no segundo e vou descer. Aí, aqui, ó, quando eu vou fazer pro outro lado, na segunda carreira, não tem a necessidade de eu desprezar a primeira tinta, porque o segundo ponto, ele vai ter o mesmo tamanho. Então, eu venho aqui, ó, no segundo e faço a mesma coisa. Eu ainda não tô satisfeita, eu ainda quero fazer mais uma trilha, então eu vou escolher uma outra cor e vou voltar a pontilhar. Vou pontilhar um, como eu tô indo pra terceira, ó, pontilho dois, vou três e desço. Vou fazer o mesmo do outro lado, ó. O um já foi, dois, três. Vou repetir de novo.
ponto 1, ponto 2, ponto 3. E o terceiro eu desço. Gente, uma dica importante ao fazer esse efeito aqui, ou qualquer outro. Se vocês perceberem que a tinta vai começando a ressecar, às vezes por questão do clima, ar-condicionado ou até mesmo ventilador, tirem o excesso da tinta e aí mergulhe de novo, porque isso pode comprometer o pontilhado de vocês. Olha só, agora ela tá começando a tomar forma, né? Que interessante. Ah, mas aí ficou um espaço vazio entre elas. Vocês podem criar outras coisas também. A gente pode pontilhar nesse vazio também. Eu quero trazer um pontinho aqui em cima, ó, de cada uma dessas pétalas para coroar, como se fosse uma coroa. Então, eu quero trazer uma cor de destaque. Vou pegar esse rosa de novo e vou fazer isso, ó, só para dar uma valorizada no desenho. Essa troca de cores valoriza bastante o desenho de vocês, traz muito destaque para eles. Eu, particularmente, adoro mandalas bem coloridas. E agora eu vou fazer um preenchimento pelo meio dessas pétalas, ó. E aqui eu vou brincar com as cores. Aqui agora eu trago uma tinta PVA num tom verde maçã. E aí eu vou fazer esses 3 pontinhos que eu fiz aqui em cima de cada um desses, ó. Desses que eu acabei de pontilhar. Vou usar de novo o pinta-bolinhas, tá? 1, 2. E aí eu posso até estender, ó. 1, 2, 3. Virei. Faço 1. Faço 2. No terceiro eu puxo em linha, ó. 1, 2, 3. Ela já tá ficando bem graciosa, não tá? E agora eu vou finalizar essa última camada com um pontilhado simples. São pontilhados em círculo, fazendo uma variação nos tamanhos de boleadores. Então eu vou usar aqui um azul anil para começar a fazer. Só que eu não vou começar fazendo com os pontinhos menores. Eu vou usar um boleador de tamanho intermediário. Sempre pontilhando acima da linha.
Como eu disse para vocês, a gente tem a liberdade, né, de trabalhar tamanhos diferentes de boleadores. Então, agora eu vou diminuir e vou inclusive trocar a cor da tinta. E aí eu vou intercalando os pontos menores entre esses maiores, que nos servem agora como referência, ó. E agora eu vou usar somente um boleador intermediário para fazer o contorno aqui. Esse meio eu vou deixar vazio, tá? Então, eu vou querer fazer somente essa costura final aqui, ó. Então, eu escolhi o verde e vou pontilhar só as pontas, ó. Bom, gente, eu vou esperar essa tinta secar para não acontecer dela manchar e depois eu volto com a sobreposição de pontos pra gente poder valorizar um pouquinho mais a mandala, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu tô de volta. Prontinho, então agora a tinta ela já está devidamente seca e eu consigo sobrepor outros tons de tinta. Mas uma dica importante, toda vez que vocês forem sobrepor alguma tinta, é importante que, além da tinta estar seca, o boleador ser de tamanho menor ao pontilhado de baixo, para que ela tenha um destaque. Então, eu vou escolher aqui uma tinta rosa para sobrepor aqui esse miolo e tampar aquele furinho da tinta que aconteceu quando a gente localizou o centro, uma vez que ele já tinha sido pontilhado. Então, ó, eu pego aqui um boleador menor, venho com uma tinta de outra cor e faço um pinguinho de tinta. E o mesmo eu vou fazer em torno desse branco e desse branco também. Vou usar o mesmo tom de tinta, só que agora eu vou pegar um boleador, ó, de tamanho menor a esse pontilhado, para que ele tenha um destaque. Já fica com um toque especial, né? Um toque diferente. Eu falei para vocês que eu faria o pontilhado aqui no branco, mas me despertou o desejo de pontilhar esses pontos. Então, eu vou escolher um outro tom de cor e eu vou sobrepor a cor em cima desse, antes de fazer essa última trilha. Escolhi o lilás, vou escolher um boleador com um tamanho menor e vou fazer o mesmo processo, ó. Ponho por cima.
Então, pessoal, agora é só esperar a tinta secar e depois que ela secar, essas marcas das linhas guias a gente vem com a borracha branca mesmo e apaga. Apaga direitinho, pode ser que a borracha passe por cima da tinta, mas se ela estiver bem seca, não vai manchar, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado e vamos continuar a aula. Ficou linda essa mandalinha, não ficou? Eu realmente espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu ainda tenho uma surpresa para você. Abaixo desse vídeo tem um botão com uma aula extra que eu gravei usando somente materiais alternativos, para que você se inspire ainda mais e comece hoje mesmo a praticar essa arte sagrada, mesmo que não tenha todos os materiais ainda. Então, depois que esse vídeo acabar, clique abaixo e assiste a aula surpresa que eu preparei para você, combinado? Eu procurei passar o máximo possível de conteúdo para você aqui nesse workshop, mas o fato é que a experiência que você tem vivenciado aqui é apenas uma pequena amostra do que as mandalas podem fazer por você e pela sua vida. Até porque o nosso tempo aqui no workshop é limitado e eu não consigo me aprofundar tanto quanto eu gostaria. Eu falo isso também porque nos últimos dias, diversas pessoas me perguntaram se eu dava aulas ou se eu prestava algum tipo de consultoria, para que elas pudessem evoluir ainda mais nessa arte sagrada. E o fato é que eu tenho um curso avançado de mandalas, onde eu ensino técnicas mais avançadas, meditação ativa, empreendedorismo, entre outras coisas. Mas eu vou deixar para falar isso mais para frente. Até agora, aqui nesse workshop, você fez o uso das duas primeiras chaves para se tornar uma artista de mandalas e ter a oportunidade de transformar a sua vida. E na próxima aula, eu vou revelar a terceira e mais importante chave para você realizar tudo o que deseja em sua vida. Eu vou mostrar como você pode acelerar o seu aprendizado, conseguindo fazer mandalas avançadas e lindas em poucas semanas, sem correr os riscos que eu corri e que quase me fizeram desistir de tudo. Você também vai descobrir como fazer das mandalas uma fonte de renda extra, se tornando uma artesã bem remunerada, podendo ter uma vida com mais liberdade, mais tranquilidade e trabalhando de casa, assim como eu. E também vou contar como eu comecei a pegar as minhas primeiras encomendas de mandalas, mesmo sem saber vender. Então não perca por nada a próxima aula, combinado? Mas agora eu quero saber de você. O que você achou da aula de hoje? Então deixe um comentário abaixo desse vídeo me dizendo como foi a experiência de fazer a sua primeira mandala e o que você sentiu ao fazê-la. E o mais importante, eu quero ver a sua mandalinha, então tira uma foto e manda para mim. Você pode mandar por e-mail, pelo WhatsApp ou postar nas redes sociais marcando @raizeflormandalas. Eu vou ficar super feliz em ver a sua primeira mandala. Um forte abraço e até a próxima aula!